O efeito Doppler é caracterizado pela detecção de uma frequência diferente daquela emitida pela fonte, devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Ele possui diversas aplicações, seja na medicina, astronomia ou ainda em sonares de velocidade, nos quais a velocidade de um objeto é medida comparando-se a frequência sonora emitida com aquela que é detectada. Considere um sonar de velocidade que envia ondas sonoras de 0,1 MHz em direção a um veículo que se aproxima, ó, essa informação também é importante, com velocidade desconhecida. Vamos lá. Letra A. Calcule o comprimento de onda emitido pelo sonar. Então aqui, ó, eu quero o comprimento de onda emitido pelo sonar. E aqui as informações adicionais são as seguintes. Considere a velocidade do som como sendo igual a 300 metros por segundo, beleza? Então vamos lá. Basta nós usarmos a equação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda vezes a frequência. Beleza? E aí, olha só, a velocidade é 300. Isso vai ser igual a lambda, que eu não sei, aqui eu quero encontrar. E a frequência é 0,1 vezes 10, o mega, eu tenho que saber, né? O mega é um prefixo lá do SI, e ele representa o 10 elevado a 6. Então, nós temos isso aqui, ó, 10 elevado a 6. Beleza? Vou pegar tudo isso aqui e passar dividindo, então o nosso lambda vai ser igual a 300 dividido por 0,1 vezes 10 elevado a 6. E aqui o que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte. 300 eu posso escrever como 3 vezes 10 ao quadrado. E esse 0,1 vezes 10 a 6, eu vou passar a vírgula uma casa para a direita e vai ficar 1. 1 vezes 10. E o que eu vou fazer no expoente? Eu vou subtrair no expoente uma unidade. Então vai ficar 5. Não é isso? Então, como resposta, nós temos que lambda, o nosso lambda aí, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3 vezes 10, ó, subtrai os expoentes, vezes 10 a menos 3 metros. Ou eu posso escrever que lambda é igual a 3 milímetros, né? O 10 a menos 3 é outro prefixo aí do SI. Beleza? Então tá aqui. Vamos lá. Letra B. Na letra B, ele pede o seguinte: suponha que exista um detector de ondas sonoras no carro. Calcule a frequência detectada por este detector, considerando que o carro se aproxima do sonar com velocidade de 30 metros por segundo. E aqui, olha só, aqui é onde muita gente se perde e muita gente se confunde e pensa lá no referencial Doppler e não sei se escolhe o sinal de mais ou o sinal de menos, né? Ah, vou escolher o positivo, vou escolher o negativo, positivo, negativo. Calma, olha só, a dica que eu te dou é: faça o desenho, você não precisa rabiscar o desenho, mas se você conseguir imaginar o que eu vou te passar aqui, você vai sanar essa dúvida aí de escolher o sinal positivo, o sinal negativo, vai esquecer aquela ideia de referencial Doppler. Vamos lá. Agora eu preciso que você imagine aqui comigo o seguinte. Imagine que aqui eu tenho o dispositivo, esse sonar, e ele vai emitir essa onda sonora. Então aqui eu vou representar uma frente de onda, ó. Certo? Aqui é a frente de onda, lembrando que ele está emitindo em todas as direções. Só que essa frente de onda ela está se aproximando do veículo com a velocidade de 300 metros por segundo, certo? E o veículo está se aproximando do sonar. Então vamos lá, ó. Esse aqui é o veículo se aproximando do sonar. Esse carro aqui de última geração. Beleza? E ele se aproxima com qual velocidade? Ele se aproxima com a velocidade de 30 metros por segundo. Eu fiz questão de desenhar aqui as setas, né, os vetores que representam a direção e o sentido das velocidades.
certo? Porque esse cara aqui embaixo no denominador e esse cara aqui no denominador nada mais são do que as velocidades relativas. Mas vamos lá. Como é que eu gosto de pensar então? Na hora de substituir isso aqui na fórmula do efeito Doppler. Eu gosto de pensar na fórmula do efeito Doppler da seguinte forma. FO é igual a F vezes VOS dividido por V. Dividido por VFS. Onde FO é a frequência percebida pelo observador, certo? A frequência detectada. F é a frequência emitida pela fonte. VOS é a velocidade relativa entre observador e som. E VFS é a velocidade relativa entre fonte e som. E aí você precisa lembrar dos conceitos de velocidade relativa que você estudou lá no começo de cinemática, certo? Quando os carros estão se aproximando, quando as velocidades têm a mesma direção, mesmo sentido, quando as velocidades têm a mesma direção, mas sentidos contrários, como é que se calcula a velocidade relativa? É só questãozinha de somar e de subtrair, beleza? Então, vamos lá. A ideia aqui vai ser basicamente a mesma coisa, certo? Vamos lá. Qual é a frequência emitida pelo sonar? É de 0,10 MHz, certo? Então, vamos lá. Eu quero calcular a frequência percebida aí pelo observador, que eu não sei quanto vale, FO. Isso vai ser igual a 0,1 vezes 10 elevado a 6. E aqui, olha só, velocidade relativa entre observador e o som. Quem é o nosso observador? É o carro. E o som está aqui. Como as setas têm sentidos contrários, o que eu vou fazer? Eu vou somar as velocidades. Então vai ficar 300 mais 30. É só isso? Pronto, acabou. Não precisei ficar pensando aí no referencial Doppler, se vai ser positivo, né? Não precisa. Só isso. Pronto. Agora, aqui embaixo, velocidade relativa entre a fonte e o som. Mas a fonte é o sonar. Ele está parado. Como ele está parado, a velocidade relativa vai ser o quê? Pode ser soma ou subtração, tanto faz. Vai ser o 300 mais 0 ou 300 menos 0, que vai dar o próprio 300. Então aqui vai ficar 300. Então vamos lá, agora é resolver. Então o FO vai ser igual. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha só, o que eu fiz no item anterior. Eu vou escrever como 1 vezes 10 elevado a 5, vezes, aqui em cima vai ficar 330, e aqui embaixo vai ser 300. Não é isso? Eu posso cortar esse 0 com esse 0. E aí nós vamos ter aqui, que FO é igual. Eu vou cortar um cara aqui do expoente com esse 0 aqui, Então vai ficar 10 elevado a 4 vezes 33 sobre 3, para facilitar aí, certo? 33 sobre 3 vai dar 11, então o nosso FO é igual a 11 vezes 10 elevado a 4 Hz. Beleza? Eu posso escrever isso aqui ainda como sendo o seguinte, Eu vou acrescentar uma casa. Acrescentando uma casa, né? É como se a vírgula tivesse aqui fosse 11,0. Então vai ficar 110 vezes 10 elevado a 3 Hz. 10 elevado a 3 Hz vai ser o kHz, né? Então ainda posso escrever a frequência como sendo igual a 110 kHz. Beleza? Então tá aqui. Letra B resolvida. Vamos lá fazer a letra C. Na letra C, ele fala o seguinte: encontre a velocidade do veículo, sabendo que o sonar, olha só, sabendo que o sonar detecta uma frequência de 0,15 MHz,
refletida de volta do carro para o sonar. Então, na letra C, eu tenho duas etapas aqui. A primeira etapa vai ser o seguinte, olha só, letra C agora, né? Letra C. Nós temos o seguinte, nós temos aqui o sonar e aqui o carro se aproximando, certo? O sonar ele vai emitir a onda sonora com velocidade de 300 metros por segundo e o carro vai se aproximar lá com a velocidade que eu não sei quanto vale V, certo? E nesse primeiro momento, que eu vou chamar de momento 1, o que vai acontecer? O carro vai perceber uma certa frequência, tá? Então, nesse momento, ele vai ser o observador, ele vai perceber uma certa frequência. Essa frequência que ele percebe, essa frequência que ele mede, vai ser justamente a frequência que ele vai refletir. E a partir do momento em que ele reflete, ele vai estar passando a ser a fonte e não vai ser mais o observador. E aí o sonar vai passar a ser o detector, vai passar a ser o observador. Beleza? Então, no primeiro caso, nós temos isso aqui. No segundo caso, nós temos o sonar aqui. Ó, o sonar continua paradinho, bonitinho. O carro vai estar se aproximando. Com que velocidade? Com velocidade que eu não sei quanto vale. Opa! Velocidade que eu não sei quanto vale. Eu sei que é V, vou chamar de V. E ele vai refletir a onda. Vou fazer aqui, ó, a onda. A frente de onda. Com qual velocidade? Com a velocidade de 300 metros por segundo. Beleza, então vou ter que usar a equação do efeito Doppler duas vezes, né? Exatamente, duas vezes. Vamos lá. Aqui eu vou chamar de caso 2, certo? Para o primeiro caso, o que nós vamos ter? Olha só. Para o primeiro caso, nós vamos ter o seguinte. Eu vou calcular, então, o que eu vou chamar de F1. Vou anotar a fórmula aqui para a gente não esquecer. O FO é igual a F vezes VOS sobre VFS. Tá? Anota aqui para a gente não esquecer mais. Agora vamos aplicar. Para o primeiro caso, eu vou chamar então esse F de F1. Então, o F1, o F percebido pelo observador, vai ser igual à frequência emitida pela fonte, que é 0,1 vezes 10 elevado a 6, vezes velocidade relativa entre observador e som. Ó, as setas aqui estão em sentidos contrários, então eu vou somar. Então, vai ficar 300 mais V. Isso tudo dividido pela velocidade relativa entre fonte e som. A fonte é o sonar, ela está parada, o som está com a velocidade de 300, então vai ficar isso aqui, ó, 300. Beleza? Isso é o que nós temos pro primeiro caso. Pro segundo caso, o que nós vamos ter? Vou chamar de F2, a frequência percebida pelo sonar, né? A frequência refletida ali, percebida, detectada pelo sonar. Então, o que vai acontecer aqui? A frequência emitida pelo carro, que é a frequência refletida, do som refletido, vai ser a frequência que ele percebeu, então vai ser o nosso F1. Certo? Então, essa vai ser a frequência emitida pela fonte, que agora é o carro. Então, vai ser o nosso F1 vezes, agora se liga aqui, velocidade relativa entre observador e som. Quem é o observador? Está aqui parado. Como ele está parado, ó, o som viaja com essa velocidade, então vai ser apenas 300 mais 0 ou 300 menos 0, que vai dar o próprio 300. Então vai ficar 300. Tudo isso dividido por quanto? Agora vamos lá. Velocidade relativa entre fonte e som. Mas a fonte agora é o carro. Repare que agora as velocidades têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então agora eu vou subtrair. Então vai ficar quanto? Vai ficar 300 menos V. Então é isso que a gente vai ter. Então meu objetivo aqui é encontrar esse F2. Então vamos lá em busca desse F2. O nosso F2 vai ser igual a quanto? F1,
que é tudo isso aqui, eu já calculei antes. Então, vamos lá. 0,1 vezes 10 elevado a 6, vezes 300 mais V sobre 300, vou colocar aqui dentro do parênteses, né? Vezes isso aqui, vezes 300 sobre 300 menos V, certo? Repare, esse 300 aqui embaixo corta com esse 300 aqui em cima, né? E aí, agora olha só, o F2, quem vai ser o F2? O F2 é a frequência que ele detectou, que vale quanto? 0,15 MHz. Então vamos substituir logo aqui, né? O F2 é 0,15 MHz. Ó, então aqui vai ficar o 0,15 vezes 10 elevado a 6. Pronto. Então, esse cara aqui pode ser cortado também, né? 10 elevado a 6. Com esse 10 elevado a 6. E aí nós vamos ter o seguinte. 0,1 eu vou passar ele dividindo, então vai ficar 0,15 sobre 0,1. Isso vai ser igual, aqui desse lado vai ficar 300 mais V sobre 300 menos V, certo? Aqui, olha só, vai dar 1,5 dividido por 1, né? Vou multiplicar em cima e embaixo por 10 para eliminar a vírgula. Mas em cima eu vou deixar como 1,5. Então aqui vai ficar 1,5, né? Multiplique aqui, ó, por 10 e aqui por 10 também. Então 1,5 é igual a 300 mais V e aqui 300 menos V. 300 menos V passa multiplicando, então nós vamos ter 1,5 que multiplica 300 menos V é igual a 300 mais V. Vai ficar 1,5 vezes 300 menos 1,5 vezes V é igual a 300 mais V. Eu não vou fazer essa multiplicação aqui ainda, tá? Porque eu vejo que algumas coisas vão ser cortadas aí, vai simplificar. O menos 1,5V passa para o outro lado, o 300 eu vou passar para o outro lado também. Então a gente vai ter 1,5 vezes 300, menos esse 300 passa aí para o outro lado, né? Então vai ficar negativo. Isso aqui vai ser igual a, olha só, que o V continua, mas esse V aqui, 1,5V vai ficar positivo, né? Então vai ficar 1,5V. Então aqui eu tenho 1,5 vezes 300 menos 300, ó. Aqui é como se eu tivesse o 1 aqui na frente, né? Então vai ficar 1,5 menos 1. Então vai dar 0,5 vezes 300. Isso é igual a 2,5 vezes V. 0,5 vezes 300, 150. Isso aqui é igual a 2,5 vezes V. 2,5 passa dividindo, então a velocidade é igual a 150 sobre 2,5. E aí, finalmente, a velocidade, então, é igual a 60 metros por segundo. Beleza? Então, tá aqui, essa é a resposta do item C. Beleza? Então, espero que você tenha entendido. Repare como fica mais fácil usar a fórmula do efeito Doppler do jeito que eu ensino aqui nesse vídeo. Beleza? Espero que você tenha entendido. Até a próxima. Valeu!